Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco a Gabriela Pinheiro, que é professora na Faculdade de Belas Artes, é artista plástica. Olá, Gabriela, Olá. seja bem-vinda, muito obrigado por teres aceitado este convite. Ahm, Como sabes, eu criei este site chamado Vacinas de Pensamento, tirando partido um pouco da situação que estamos a viver, mas também por causa destas pandemias virológicas e patogénicas que andam por aí, de ideias um pouco estranhas. E a pergunta que eu te começo por fazer é precisamente esta: como é que tu conceptualizas esta ideia da vacina de pensamento? O que é que te ocorre quando pensas nesta ideia de vacina de pensamento? Ok, em primeiro lugar, olá Diniz e obrigada pelo convite, enfim, me chamares para esta tua aventura. Eu, como também já te disse, não tenho assim nenhuma expectativa em particular e, portanto, entrei nisto assim a tentar perceber como funcionar nesta conversa sem um grande rascunho. E, portanto, pensando no que é que possa ser uma vacina de pensamento e imaginando aquilo que te traria para as fazer, ocorre-me pensar naquilo que aí pelos meus 15 anos, porque as vacinas tomam-se quando somos pequeninos, certo? Agora não, porque a situação é outra. Ora, enfim. E portanto andei um bocadinho para trás para tentar perceber o que é que foi importante para mim nessa fase, particularmente, a fase em que tu começas realmente a ler, o que é que teria sido marcante para mim nesse momento, em termos das coisas que eu fui engolindo, não é? Eu interpretei sempre como sendo a vacina através da leitura, parece-me, embora também, Não tenha de ser. enfim, Não é possamos pensar noutras dimensões. E há assim uma coisa que de imediato me veio à cabeça, que é o Jorge Luís Borges. Eu, por volta dos meus 15 anos, já tinha lido tudo de Jorge Luís Borges, portanto, eu devorava, não só o Jorge Luís Borges, mas também o chamado realismo sul-americano, não é? mágico. O realismo mágico. Particularmente Jorge Luís Borges, absolutamente. Não é? Portanto, foi uma escrita muito marcante na minha imaginação, e foi muito importante para mim. E porquê é que isso foi uma vacina? Desculpa? Porquê é que isso foi uma vacina? No sentido em que me fez pensar nas múltiplas dimensões da realidade. Eu acho que é essencialmente isso que Jorge Lisboa nos pode dar, não é? Esta ideia de que a realidade não é uma coisa fixa, e que é, além do mais, bastante fluida, e depois a ideia de uma certa magia também associada à imaginação e esta projeção do eu constante, a projeção dos livros, este desdobrar de realidades, que é muito a natureza da escrita dele, que me dá, acho eu, que me deu uma visão sobre aquilo que me rodeava muito mais enriquecida, não é? Porque de repente as coisas deixam de ser apenas aquilo que aparentam ser, não é? Uhum. E começam a ser outras coisas e outras dimensões. E acho que é essa a vacina, é nós deixarmos de olhar para as coisas, como dizem os ingleses, at face value, não é? Que as coisas não são apenas aquilo que aparentam e que podem ter muitas outras dimensões. E isso permite-nos, para a frente, acho eu, perceber que a realidade não é esta coisa fixa, não é? Eu acho que a palavra é mesmo essa e que, portanto, temos que ter abertura para a entender de múltiplas maneiras. Mas isto também, se calhar, é agora a minha análise com esta idade, olhando para trás daquilo que possivelmente Jorge Luís Borges me deu. Mas a verdade é que ficou no meu horizonte imagina, imaginário, no meu imaginário. Mais à frente, e já entrando num território um bocadinho mais intelectualizado, foi seguramente aquilo que eu costumo chamar a minha Bíblia, que é aquele livrinho pequenino que se chama Vision and Visuality, editado pelo Al Foster, de um conjunto de conversas entre aqueles pensadores que na altura discutiam as questões da visão, não é? E da forma como o olhar deverá ser reformulado. O Norman Bryson, a Rosenkrauss, enfim. Né? Portanto, é um livrinho pequenino, mas é aquilo que eu costumo chamar da minha Bíblia. Eu não preciso de uma Bíblia muito grande, não é? E que normalmente passo aos alunos como um livro importante para nos permitir perceber de novo de que forma é que o olhar é algo culturalmente produzido, etc. Pronto, portanto, estes são os dois marcos, acho eu,
e serão as duas vacinas mais importantes na minha vida. Depois houve outras, não é? Mais pequenas, por aí, mas na verdade estas duas... Uma das coisas que me fez também fazer isto é a minha curiosidade, porque eu tenho curiosidade em saber o que é que os meus colegas O tomaram. que eu leio. Para mim está a ser fascinante. Eu, por exemplo, não fazia a menor ideia que esse livro tinha tido tanto impacto na tua vida e no teu trabalho. E a pergunta seguinte é um bocado, e pronto, e depois dizias tu que ao longo da vida foste tomando outros reforços, digamos assim, outras Claro. vacinas, e há assim mais algum que queiras destacar, até por causa da tua ligação às artes plásticas, e Sim. Eu acho que há assim vários. O território da ficção foi sempre um território importante, embora ultimamente, e eu acho que não sou a única pessoa, queixo-me bastante de não ter tempo para ler ficção, e também da ficção nova ser uma coisa que me... Eu acho que nunca mais li livros, não sei se é também da idade, que a gente começa a ter menos encantamento, digamos assim, não é? Mas normalmente os livros de ficção, eu chego à 10ª página e começo a prever as coisas, não sei explicar, mas numa certa fase da minha vida a ficção foi muito importante, a Yourcenar, a Marguerite Yourcenar e a Marguerite Duras, por exemplo, foram duas escritoras que também foram muito importantes numa dada fase. O Italo Calvino também, ele não é completamente ficção, mas também sim, não é? Portanto, tem esta dimensão também enfim, de um certo imaginário. Portanto, essa dimensão da ficção. Depois uma outra escrita, muito mais no território já do feminismo, a Doreen Massey, a Colomina, a Suzanne Sontag, por exemplo, mais recentemente a Rebecca Solnit, portanto são escritoras que me interessam porque têm um pensamento muito lúcido e uma escrita muito lúcida. Alguma escrita portuguesa, por exemplo, a Maria Gabriela Lançol, que é uma escritora a que eu regresso volta e meia, aqueles livros em que a gente pega e abre em qualquer página, não é? E, portanto, não tem que ler da primeira à última, isso também me agrada. Portanto, são estes territórios, não é? Portanto, é a escrita mais crítica, não é? Onde estará o Al Foster e esse grupo, o Douglas Crimp, por exemplo, etc. É uma escrita mais também crítica, mas com um pendor muito mais feminista e politizado nesse sentido, e a ficção. A poesia também. Também são aqueles livros que a gente abre a meio, não é? Em qualquer página. O Alberto Helder, por exemplo, é sempre uma presença no horizonte. Eu devo dizer-te que tive bastante, para além destes dois marcos que te comecei por referir, não é? Do Borges e do Vision and Visuality, eu tive alguma dificuldade em fazer alguma seleção e, portanto, andei aqui assim pela biblioteca a olhar para as estantes, a pensar, caramba, eu não vou conseguir referir todas as coisas que me influenciam, mas enfim, eu não faço os zooms com a biblioteca por trás porque não dá jeito nenhum, nem gostaria de fazer, até porque cada dia seria uma nova perspectiva, não é? No meu caso nem sequer posso, porque a minha biblioteca está no andar de cima e não tenho rede. Não tens... tenho, tenho mesmo que fazer aqui. Mas eu sou bastante quer dizer, eu tenho um fetiche por livros, não é? Portanto, aliás, eu não devo ser a única, é aquele drama de sabermos que nunca vamos ler os livros todos que temos, não é? E isso é uma coisa que eu acho que é importante, porque eles estão lá, não é? São uma espécie de parceiros seguros, não é? Os livros têm lealdade em relação a nós, aliás, se os emprestarmos desaparecem, não é? Porque ficam magoados e ficam chateados, e portanto é raríssimo emprestar livros. A ideia é gira, não conhecia essa ideia. Ficam magoados. Não gostam, não regressam, não é? Não voltam, pronto, não voltam mais. Essa ideia é muito gira. Não é? E pronto, portanto, eu acho que os livros é uma coisa muito importante na vida e mesmo, enfim, nós temos todas estas dimensões tecnológicas de substituição ou alegadamente de substituição, não conseguem mesmo substituir a fisicalidade do livro. Eu acho que se calhar ainda mais, eu acho muito importante, e falamos um bocadinho sobre isso antes de começar, não é? De que maneira é que nós tiramos partido de uma situação atual tão difícil, não é? Em que o contacto humano está tão ameaçado em muitas frentes e, portanto, o digital é uma coisa que é muito importante para nos dar esta muleta de uma presença indiferido, digamos assim, ou pelo menos com este ecrã pelo meio, mas eu acho que tem que ser complementar à dimensão da fisicalidade e da materialidade. E eu acho que se calhar temos que a reforçar. Neste momento não nos podemos tocar por razões sanitárias e por razões várias, e é muito importante que isso seja acautelado, mas temos que manter aceso,
aquilo que eu dizia há pouco aos alunos, quando nos abrirem a porta e a gente poder sair, nós temos que ter tido muitas ideias acumuladas, que é para fazermos muita coisa quando o DIC abrir, não é? E não podemos esquecer a dimensão da materialidade, a dimensão da experiência, do toque, e os livros fazem um bocadinho isso, não é? Dão-nos esta coisa de termos um objeto com um peso e uma textura e um cheiro, que eu acho que a internet nunca terá, não é? Portanto, temos que compensar. Agora que estás a falar nisso, eu não resisto, na perceber sendo tu uma pessoa que está ligada à escultura, não resisto também a perguntar-te se no campo das artes plásticas não houve assim também alguns artistas que de alguma maneira te vacinaram, entre aspas. Ou sim, ou outra pergunta ainda, que é se hoje em dia as artes plásticas, a arte contemporânea de alguma maneira pode ter esse lado de vacina. Isso é uma pergunta muito difícil, e eu não consigo isolar, ou seja, há muitos artistas que me interessaram sempre, e eu falo no Max Ernst, por exemplo, Okay? que será se calhar uma referência inesperada para ti neste momento em relação a mim. Mas olha, eu gostei, pronto, como está muito ligado ao Freud, como deves imaginar, é uma referência também para mim. Por exemplo, percebes? É assim, eu não tenho artistas favoritos, não tenho mesmo. Tenho múltiplas influências. Eu acho que sou mais influenciada pela dimensão da crítica do que sou influenciada pela dimensão das artes plásticas. Mas interessa-me, acima de tudo, perceber quais são os fios condutores que tu encontras num artista ou na obra de um artista, não é? E eu podia te referir o Mark Rothko, por exemplo, não é? Que é normalmente indicado como a epitome de um certo modernismo ou de uma certa obra de contemplação, é mais bem dito assim, não é? Mas que eu acho que é profundamente social, porque implica, está inscrito na história da arte, na história dos museus e na história social da arte também, no sentido em que nós estamos aqui a falar dele e, portanto, estamos a gerar um momento social para falar de uma coisa que aparentemente está desgarrada da dimensão social ou habitualmente nos discursos que falam sobre ele. E, portanto, eu teria uma enorme dificuldade em identificar qual o artista que me influenciou, até porque aquilo que eu faço é muito fluido, eu interessa-me a desmaterialização, atenção, não é? Portanto, se por um lado eu acho que a matéria e a materialidade é uma coisa importante, e o toque, como há pouco disse, e a experiência, etc., também me interessa a desmaterialização. Quando eu falo na dimensão da materialidade, falo num sentido que é quase conceptual, isto é, não esquecer, é uma coisa para não esquecermos, não é? É isso, basicamente é isso. Percebo. Para concluir, sugestões, é uma pergunta, é a pergunta que eu normalmente faço sempre às pessoas com quem converso, sugestões de leitura para estes tempos de pandemia, que tenham sempre este lado vacinante, entre aspas. Sim. Falaste uma série de autores, mas eventualmente... Sim, eu acho que a Rebecca Solnit é uma boa autora para este momento, é uma autora viva, que está a produzir leitura, está a produzir escrita continuadamente. É uma voz revolucionária, mas é uma voz com muita contenção, portanto, não é aquelas vozes inflamatórias, não é? Portanto, Sim. mas tem uma posição ideológica muito clara, muito anti-Trump, obviamente, e muito anti todos estes movimentos de direita, mas tem uma dimensão que também é poética, num certo sentido. E eu acho que esta coisa da poética é uma coisa muito importante. E estávamos a falar há bocado de artistas e agora lembrei-me dos, não é? O Francis Alice, por exemplo, que tem esta frase maravilhosa, não é? Que todo gesto poético também é político, não é? E vice-versa, num certo sentido. E, portanto, interessa-me esse cruzamento. Eu acho que, em termos de escrita, a Rebecca Solnit tem-me interessado bastante, não é? Mas eu vou... Queres falar de alguma obra em particular? Ou algum texto? Ela tem aquele livro Wanderlust, por exemplo, que é um livro sobre o fascínio da caminhada e do corpo no espaço, por exemplo, não é? E da forma como caminhar hoje, com a condição da pandemia, não é? É tão importante. A gente dá aqueles passeios chamados passeios higiênicos. Devo dizer que estou a fazer um trabalho também, um projeto à volta disso, né? Esta ideia da caminhada que se faz por um território que está contaminado, não é? Portanto, está contaminado, efetivamente, o espaço público tem uma contaminação, não é? Nós temos algum receio, quem tem, os que têm, mas esta ideia do caminhar num território que é de repente até quase interdito,
E aliás, neste momento, aquilo que me angustia mais é a perda da liberdade. E não é na perspectiva de que as pessoas dizem que é por termos que estar em casa ou termos que usar uma máscara, não é isso. É na dimensão, de facto, de que de repente o espaço está muito mais policiado. Basta olhar para o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, não é? Sim, sim. Todos aqueles eventos e todos aqueles momentos de partilha em espaço público em que há esta junção de energias, e há pouco estava a falar dos eventos que, entretanto, não se poderiam agora repetir, como o Guimarães de 2012 ou os desvios em Torres Vedras, não é? Eu acho que o facto de nós neste momento não termos capacidade de realizar esses momentos de encontro é uma perda de liberdade profunda, não é? Um, Até de viajar, de sair, de estar, de abraçar, não é? Portanto, e isso é a dimensão que eu acho desta realidade atual que mais me preocupa. É de que maneira é que nós vamos ser capazes de reconquistar essa liberdade no sentido mais, não é no sentido individualista que corre por aí, mas no sentido de uma certa capacidade de chegar ao outro, não é? Sim. É Gabriela, foi um prazer. Gostei ok, imenso desta pequena conversa. Eh, não, Já vou ter que comprar mais livros. Isto é o problema. ok. Eu passo a vida agora a comprar livros, passo a vida a encomendar livros. É o que vocês me estão a Livro é criar. sempre bom. É o, que- Mesmo. é o problema que vocês me estão a criar. Mas muito obrigado pela partilha Ah, e foi fiquem ótimo, bem. foi ótimo. Obrigado. Até breve. Até breve.